A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso. Inscreva-se no canal, acione o sininho para você poder receber notificações todos os dias quando nós postamos um vídeo novo. E também não esqueça de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, em todos os lugares para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Tem um botãozinho logo abaixo do vídeo, tem um botãozinho ali de compartilhar, com uma setinha assim para a direita. Se for em inglês, está escrito share, com aquela mesma setinha para a direita. Se você apertar esse botãozinho, aí você vai ver as opções de compartilhar, WhatsApp, Facebook e outras opções. Então, não esqueça de fazer isso, que isso também vai ajudar para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Nós estamos lendo sobre as leis que Deus deu ao povo de Israel, nesse período da nossa leitura. E hoje nós vamos ler sobre mais algumas leis que o Senhor deu a respeito de crimes especiais. Vamos ler também sobre leis que aplicam ao homicídio, interferência na gravidez de uma mãe, leis contra o sequestro, contra a desordem, leis contra a violação de moças virgens, leis contra o assalto e também leis contra crimes de propriedade, como, por exemplo, roubo de bens e roubo de imóveis. O Senhor deu leis sobre todos esses assuntos ao povo de Israel, quando ele estava instituindo, criando esta nação que ele escolheu entre todas as nações. Para quê? Para que desta nação viesse a grande promessa que o Senhor fez a Abraão, que através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus está preparando este povo aqui, nesta parte do Antigo Testamento que nós estamos lendo, Deus está preparando este povo para ser esta nação. Então, com isso, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 28 de fevereiro. Estamos concluindo mais um mês hoje de leitura da palavra do Senhor, leitura diária da palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus por isso e agradecemos a Deus que tem nos dado a graça de poder estarmos aqui todos os dias lendo a palavra do Senhor juntos. Amém? Vamos começar então falando sobre leis de crimes especiais. Os crimes são normalmente definidos como ofensas contra a sociedade, em contraste com erros civis, que afetam apenas os indivíduos. Os crimes são tipicamente punidos com multas, prisão e até a morte, enquanto os erros civis são remediados por várias formas de restituição, geralmente monetária. Na teocracia de Israel, teocracia, novamente, é uma palavra que significa uma forma de governo onde Deus é o supremo, Deus é o rei, Deus é a autoridade máxima, a teocracia de Israel. Israel era governada, em última instância, por Deus, através dos homens que Deus usava como instrumentos de governo, mas a autoridade máxima de Israel era Deus. Na teocracia de Israel, há muitas ofensas puníveis com a morte, que não se enquadram nas categorias de crimes tradicionais, assim como ofensas que se enquadram nas categorias de crimes tradicionais que não são puníveis com a morte. Não há punição alguma com prisão. Sabia disso? No Código de Leis que Deus deu ao povo de Israel, não tem leis que obrigam uma pessoa a ser presa por um tempo determinado ou um tempo indefinido. Ou a pessoa vai restituir monetariamente, ou a pessoa vai pagar com a sua própria vida. O roubo, por exemplo, é punido com multa e restituição. Portanto, a categoria de crimes especiais apresentada abaixo baseia-se arbitrariamente em classificações mais tradicionais de crimes. Em outras palavras, essas
este ajuntamento de leis que nós vamos ler aqui, como crimes especiais, é simplesmente baseado na nossa interpretação moderna, sabe? Na nossa classificação moderna de crimes, onde nós consideramos esses crimes aqui como crimes especiais, então por isso nós vamos ler estas leis organizadas desta forma aqui. Para assegurar o respeito pela vida humana, é dado o princípio moral mais básico da vida. O assassinato é proibido. Deuteronômio 5, versículo 17. Não mate. É um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos que Deus dá ao povo de Israel. Não mate. É a base de todos esses mandamentos, todas essas leis que nós vamos ler hoje. Mas, como nós veremos, isso não quer dizer que a pena de morte seja proibida. Pelo contrário, a pena de morte executada de acordo com as leis de Deus, ela é sustentada pela palavra do Senhor, e nós vamos ver isso. Vamos começar com crimes contra a pessoa, homicídio, o assassinato premeditado. Isso está em Êxodo 21, versículos 12 ao 14, que é o que nós vamos ler, mas também está em Levíticos 24, versículo 17, assim como Levítico 24, versículo 21, a parte B do versículo. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Então, esta primeira lei aqui que Deus dá diz respeito ao assassinato, que é o homicídio doloso. Não é o homicídio culposo, é o homicídio doloso no sistema judiciário brasileiro, onde a pessoa mata com o intuito de matar, não mata por acidente. Quando a pessoa mata com o intuito de matar, aí Deus requer a vida do assassino. E aqui você viu a menção de uma cidade, né, para onde esta pessoa vai fugir, quando a pessoa mata involuntariamente. Nós vamos falar sobre isso. Esta é as cidades de refúgio. Nós vamos comentar sobre isso mais à frente. Mas esse primeiro estatuto aqui está fazendo a diferença entre quem mata de propósito e quem mata uma pessoa por acidente. Quem mata de propósito vai pagar com a vida. Quem mata por acidente, não. Quem mata por acidente vai se refugiar numa das cidades de refúgio. Vamos continuar. Assassinato intencional, Números 35, versículos 20 e 21. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Ok, eu quero parar aqui por um momento, por alguns minutos, e explicar o que é o vingador do sangue. Este texto aqui de Números que nós lemos está dando um pouco mais de detalhes, né? Mas está falando da mesma forma sobre uma pessoa que mata com intenção. Uma pessoa que fere alguém com intenção de matar e mata a pessoa. Deixa eu voltar aqui onde nós estávamos. Aqui. Então, esta pessoa, ela vai pagar com sangue. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. O que era o vingador do sangue? Vamos lá. Na Bíblia, o vingador de sangue é uma pessoa legalmente responsável para realizar vingança quando um membro da família foi morto ou assassinado ilegalmente, com intenção. Então, este vingador de sangue não é um espírito, sabe? Não é um demônio, não é aquela imagem que tem, sabe? Aquele desenho, né? Aquela entidade de roupa preta que vem com aquele facão, né? Para buscar a alma dos mortos. Não. O vingador de sangue era uma pessoa física
e era uma pessoa que era revestida de poder através do sistema judiciário de Israel. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa dentro de cada família que tinha o direito legal de vingar a morte de um parente. O vingador do sangue geralmente é o parente masculino mais próximo da pessoa assassinada. Este carrasco familiar busca justiça matando o indivíduo responsável pela morte de seu parente. A lei mosaica permitia assassinatos por vingança, realizados por um vingador do sangue. O vingador do sangue matará o homicida. Quando o vingador vier sobre o homicida, o vingador matará o homicida. Isso está em Números 35, 19. Você pode ler também em Números 26, capítulo 26 e o capítulo 27, também Deuteronômio 19, versículos 11 ao 12. Se um membro da família fosse assassinado, tornava-se dever do vingador do sangue restaurar a justiça à família e à terra, perseguindo e, em última instância, aplicando a pena de morte à pessoa responsável. Esta lei do Antigo Testamento está enraizada na exigência de Deus de uma vida por uma vida, em casos de assassinato. E exigirei o sangue de qualquer pessoa que tirar a vida de outra pessoa. Se um animal selvagem matar uma pessoa, deve morrer. E qualquer um que assassinar um companheiro humano deve morrer. Se alguém tirar uma vida humana, a vida dessa pessoa também será tirada das mãos humanas, pois Deus fez os seres humanos à sua imagem. Isso está em Gênesis, capítulo 9, dos versículos 5 ao 6. A palavra traduzida como vingar em hebraico está relacionada com a palavra resgatar, recuperar ou restaurar. Como representante de Deus e da família, o vingador do sangue resgatou ou recuperou o sangue do parente, matando o derramador de sangue original. Um vingador de sangue deveria agir apenas em casos de assassinato deliberado de uma vida inocente. A intenção é um elemento necessário do assassinato. 6 exemplos de homicídio intencional são descritos em Números, capítulo 35, dos versículos 16 ao 21. O vingador do sangue não recebeu licença para agir em casos de homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? É quando uma pessoa tira a vida de outra pessoa sem intenção, por negligência, por imprudência, sem o propósito de matar. Não foi, como se fosse sem querer, foi um acidente. Nesses casos, o vingador de sangue não tinha permissão de vingar, de matar o assassino, porque foi um assassinato sem intenção. O vingador de sangue, como eu disse, ele era revestido de poder e restrito pelas leis do Código Judicial de Israel. Ele não era um militante, sabe? Não era uma milícia de homens que saíam pelas ruas de Israel fazendo justiça por conta própria. Não. Era de acordo com o sistema judiciário, a partir do momento que o sacerdote julgava o caso e encontrava a pessoa culpada de morte, então o vingador de sangue vinha para executar a justiça. A lei mosaica regulava as ações do vingador do sangue, fornecendo cidades de refúgio para os acusados. Nós vamos falar mais à frente sobre cidade de refúgio em detalhe. Um indivíduo que cometesse homicídio culposo ou a morte não intencional e acidental de uma pessoa poderia encontrar refúgio em qualquer uma das 6 cidades designadas de refúgio em toda a terra de Israel. Isso está em Números 35, dos versículos 10 ao 15, versículos 22 ao 25, também em Deuteronômio 19, versículos 4 ao 6, Josué 20, dos versículos 1 ao 6. Nessas cidades, a pessoa que cometeu o homicídio sem intenção estava legalmente protegida e garantida um julgamento justo.
Gideão tornou-se o vingador do sangue de seus irmãos, que haviam sido assassinados no Monte Tabor pelos reis midianitas Zeba e Zalmuna. Isso está em Juízes capítulo 8, dos versículos 18 ao 21. Joabe vingou o sangue de seu irmão Azael, segundo Samuel, capítulo 3, versículos 27 ao 30. Os homens de Gibeão vingaram a morte de seus compatriotas nas mãos de Saul, executando 7 dos filhos do rei. Isso está em 2 Samuel, capítulo 21, dos versículos 1 ao 9. O conceito do vingador do sangue também figura no relato do rei Amazias, que matou os oficiais que assassinaram seu pai, segundo Reis, capítulo 14, versículos 5 ao 6. A história da mulher tecoíta envolveu um apelo ao rei Davi para que parasse as ações do vingador do sangue, segundo Samuel, capítulo 14, versículos 8 ao 11. Isso tudo é o que acontecia no Antigo Testamento. Debaixo da lei de Deus, Deus instituiu este vingador do sangue para executar justiça quando era necessário executar essa justiça, quando era justo fazer isso, matar a pessoa que matou o ente querido. Era um homem dentro de uma família, de acordo com a autorização do sumo sacerdote. Não era, como eu disse, não era uma milícia, não era qualquer pessoa que fazia isso, mas era uma pessoa específica, um homem específico dentro de cada família, né? Durante cada geração. Depois que falecia aquele homem, era elegido outro. E, novamente, com autorização do sacerdote para fazer isso. E agora, e no Novo Testamento? O que o Senhor Jesus e o que os apóstolos falaram sobre isso? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo instruiu: não pagueis a ninguém mal por mal. Tenha o cuidado de fazer o que é certo aos olhos de todos. Se for possível, no que depender de você, viva em paz com todos. Não se vinguem, meus queridos amigos, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito: é meu vingar, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso está em Romanos capítulo 12, dos versículos 17 ao 19. As Escrituras prometem que Deus punirá os malfeitores. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Deus também designou autoridades governamentais para executar vingança em seu nome. Da mesma forma como o vingador do sangue era, na verdade, um funcionário do sistema judiciário de Israel, da mesma forma nós temos hoje governos com sistemas judiciários onde, através deles, Deus executa a sua justiça. E é verdade que, em muitas vezes, o culpado sai impune, e em muitas vezes o inocente é culpado, mas o sistema que nós temos hoje é o sistema de governo do país onde nós vivemos. E nós não temos autorização bíblica hoje para executarmos vingança com as nossas próprias mãos, como Deus autorizou por um tempo, debaixo da lei mosaica, para o povo de Israel. É uma lei que Deus deu para o povo de Israel naquela época. Não é uma lei que segue em frente para nós hoje, para a igreja hoje. Em Romanos 13, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: o governo é servo de Deus, trabalhando para o seu bem, falando com os cristãos. O governo é servo de Deus trabalhando para o seu bem, cristão. Mas se você fizer o que é errado, você deve ter medo. O governo tem direito de executar a sentença de morte. É servo de Deus, um vingador para executar a ira de Deus sobre quem faz o que é errado. Então, quando o governo governa com justiça, ele está exercendo a vontade de Deus. Mas, Douglas, tem tantos governos aí que oprimem os cristãos, que oprimem as igrejas, que matam pessoas inocentes, que matam mulheres e crianças e tudo mais. Esses governos certamente não estão fazendo a vontade de Deus. Nós não devemos se opor a eles, se levantar, nos armarmos, né, irmos para a rua, matar esses governantes? Não, não. A nossa lei é a lei de Cristo.
A lei da igreja não é a lei do Antigo Testamento, quando diz respeito à vingança. A nossa lei é a lei de Cristo. A lei de Cristo é: ame os seus inimigos, ore por eles, ore pelos seus governantes e descanse na certeza de que Deus, que é justo juiz, no último dia retribuirá a todos de acordo com o que cada um merece. Então, para esses homens malignos que estão usando o poder do governo para oprimir as pessoas, Deus vai retribuir eles de acordo com o que eles estão colhendo, plantando. Eles vão colher os frutos das sementes que eles estão plantando. A ira de Deus está guardada para eles. Se eles não se arrependerem do mal que eles estão cometendo, eles vão pagar na eternidade, não vai ser só nessa vida. Então, eu e você não precisamos querer tomar justiça temporária, né? Uma justiça temporária deste lado da eternidade com as nossas próprias mãos, porque o Deus que é eterno vai executar uma justiça eterna contra esses homens malignos. Devemos somente descansar e deixar Deus fazer isso. Terminando aqui rapidamente acerca do vingador do sangue. Em última análise, o Senhor é o restaurador e redentor do seu povo. Isso está em Isaías, capítulo 41, versículo 14. Em vários lugares nas Escrituras, Deus é retratado como o vingador do sangue. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Viu? Deus vai fazer isso. Ele se vingará de seus inimigos e fará expiação por sua terra e povo. Então, o vingador do sangue era um membro do sistema judiciário de Israel na época da lei de Moisés, que Deus deu essa função, essa provisão para executar justiça de acordo com as leis de Deus, as restrições que a lei de Deus tinha, de acordo com a avaliação do sacerdote para uma pessoa que cometesse um homicídio doloso, com o propósito de matar. Esta eram os critérios do vingador do sangue, tá bom? Fica aí bem explicado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário, deixa uma pergunta no comentário. Ou se você tem outro ponto de vista também, deixe no comentário também, e nós vamos estar aprendendo juntos, tá bom? Vamos continuar então a nossa leitura. Assassinato por instrumento. Números 35, versículos 16 ao 19. Mas se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Essas aí foram várias formas que uma pessoa poderia matar alguém. Em todas essas formas, se a intenção estava lá, né? Se havia a intenção de matar, o vingador do sangue vai vingar a morte do seu ente querido. Vamos continuar. Uma testemunha insuficiente. Números 35, versículo 29 e 30. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Nós vimos ontem na nossa leitura, né, que tem certos pecados que precisa de 2 ou 3 testemunhas para averiguar a situação. Aqui é a mesma coisa. Uma acusação de homicídio precisa de 2 ou 3 testemunhas ou mais. Uma só testemunha não vai adiantar para acusar uma pessoa de homicídio. Sem resgate para assassino. Números 35, versículo 31. Não aceitem resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Não tem perdão para quem matar alguém
com intenção de matar. Aquela pessoa vai pagar com a própria vida. Motivo da pena de morte, Números 35, versículos 33 e 34. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Lembra lá atrás, quando Caim matou Abel? O que Deus falou? Deus falou, olha, o sangue, Caim, cadê seu irmão? Aí Caim falou, por acaso eu sou guardião do meu irmão? Aí Deus falou, o que você fez, rapaz? O sangue do seu irmão clama desde a terra até mim. Então, o sangue de um inocente, quando cai na terra, isso chega até Deus. E Deus está falando para o povo de Israel não deixar a terra contaminada com sangue inocente. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Então, para purificar a terra deste sangue inocente, o culpado tem que pagar com a sua própria vida. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. E claro, nós vemos aqui tudo isso que Deus está instruindo ao povo de Israel. O propósito de Deus não é dar ferramentas para as pessoas poderem matar umas às outras, né? Ah, agora eu já sei, se o camarada me matar, eu mato ele. Aí vem outro, ah não, ele matou meu parente, eu vou matar ele. Não, o propósito de Deus em tudo isso é não contaminar a terra com sangue. Deus não quer ver derramar de sangue. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus está falando, olha, essas penas severas vocês vão executar uns contra os outros se vocês derramarem sangue inocente. Então, não derrame sangue inocente, preze pela vida, honre a vida. Vocês todos foram feitos à minha imagem e semelhança, então preze pela vida um do outro. Se defendendo de um criminoso. Vamos continuar. Êxodo 22, versículos 2 e a parte A do versículo 3. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Tem uma certa circunstância aqui onde uma pessoa pode defender a sua propriedade de um criminoso que está entrando até o ponto de matar. Mas tem um porém. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. Qual é o princípio aqui? Se isso está acontecendo de noite, né, de madrugada, uma pessoa está invadindo a casa do outro, o ladrão está invadindo a minha casa, a Bíblia está dizendo que eu tenho o direito de me defender. No caso de Israel, você tem que lembrar, eles moravam todos juntos, lembra? Todos em tendas, alguns moravam em cidades e casas, mas eram todos próximos um do outro. De madrugada, de noite, é muito difícil você encontrar ajuda, então você precisa se defender de qualquer forma. Mas nas circunstâncias de Israel, a plena luz de dia, você está na sua tenda, você está na sua casa, alguém entra para roubar, para te fazer um mal, você tem a oportunidade de fugir, você tem a oportunidade de gritar por socorro. E o seu vizinho, ele não está a quadras e mais quadras longe de você, não, ele está do seu lado, ele está na tenda ao seu lado, de frente com você. Existem situações ali onde você pode buscar ajuda e preservar a vida. Não é qualquer situação que você vai matar alguém. É isso que Deus está ensinando. Matar alguém em última instância é algo severo, é algo grave, que é necessário fazer em algumas situações. Mas o ladrão entrou na sua casa, clame por ajuda, peça ajuda, né? Se defenda, saia de casa, outras pessoas ali vão ver, vão te ajudar. Mas você não tem permissão de matar uma pessoa que está indo roubar você, fazer algum mal, se você pode pedir ajuda. É a lei que Deus deu ao povo de Israel. Vamos continuar. Assassinato, Números 35, versículos 22 ao 25. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer,
não sendo inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Ok, vamos parar aqui por um momento. Vou colocar uma imagem aqui. O que era a cidade de refúgio? Havia 6 cidades de refúgio que Deus instituiu ao povo de Israel. São estas que nós estamos vendo neste mapa aqui à direita. Havia 6 cidades. 3 ao leste do Rio Jordão, para as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, e 3 do lado oeste do Rio Jordão, para as outras 10 tribos. Então, do lado leste do Jordão tinha 3 cidades de refúgio, Golã, Ramote e Bezé. E você percebe que elas eram distribuídas, né? Bezé ficava meio que no sul da região de Israel, Ramote ficava meio que ao norte, norte central, e Golã, ficava ao norte, para cobrir toda a extensão do lado leste do Jordão. E do lado oeste ficava Cádiz, no norte, Siquém, no centro, né, e Hebrom, no sul de Israel, das 10 tribos do lado oeste. Esta cidade de refúgio era exatamente como o nome sugere. Uma pessoa que matasse alguém sem intenção, ela fugiria para essa cidade, e para uma dessas cidades, a mais próxima da sua moradia. E se a pessoa se refugiasse em uma dessas cidades, o vingador do sangue não poderia matar uma pessoa dentro de uma cidade de refúgio. Então, era uma provisão que Deus deu para salvar a vida de uma pessoa que era inocente de homicídio doloso, sabe? Então, por que Deus fez essa provisão? Porque, apesar de todas as restrições ao vingador do sangue, no final de tudo, o vingador do sangue era mais um homem, era humano. Ele era fraco, ele tinha emoções, né? Ele tinha sentimentos. Então, uma vez que um ente querido era morto, mesmo que fosse um acidente, o vingador de sangue, tendo aquele poder judiciário, né, que nós falamos, mesmo depois de ouvir o decreto do sacerdote, ele poderia querer tomar vingança por suas próprias mãos, sabe? Sem autorização do sistema judiciário de Israel. Então, Deus deu essas provisões. Tem o vingador de sangue, tudo bem, mas tem também a cidade de refúgio. Então uma pessoa fugia para essa cidade de refúgio, e aí a Bíblia diz que a pessoa tinha que ficar nessa cidade de refúgio até o sumo sacerdote ser morto. A morte do sumo sacerdote simbolizava uma expiação por toda a nação de Israel. Este homem que tinha servido sua vida toda como o sumo sacerdote, o representante de Deus ao povo e do povo para Deus, quando este homem morria, a morte dele simbolizava a expiação, o perdão de tudo errado que Israel tinha feito para aquela geração. Então, a pessoa que tinha cometido o homicídio, aquela pessoa agora tinha o direito de sair, e o vingador de sangue não poderia mais matar aquela pessoa. Nós vamos ver mais à frente que, se durante a vida do sumo sacerdote a pessoa que estava se refugiando na cidade de refúgio saísse por qualquer motivo, e o vingador de sangue encontrasse aquela pessoa, o vingador de sangue poderia então matar aquela pessoa, porque aquela pessoa saiu da proteção que Deus deu. Aquela pessoa saiu das provisões que Deus deu para salvar a vida dela. Tem um mistério aí que nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu preciso correr porque tem muito conteúdo e eu não quero demorar tanto, tá? Mas eu agradeço aos irmãos e às irmãs pela paciência. Vamos continuar. Homicídio involuntário. Deixa eu voltar aqui à leitura.
Deuteronômio 19, versículos 4 ao 6. Este é o caso do homicida que nelas se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por ser longe o caminho e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Viu aí? O vingador do sangue poderia deixar suas emoções falar mais alto, né? E fazer uma coisa que ele não tinha autorização de fazer. Matar um inocente, matar uma pessoa que matou outra pessoa, mas sem propósito, sem intenção de matar. Neste caso, o vingador de sangue não poderia se vingar. Vamos continuar então. Cidades de refúgio, Números 35, versículos 9 ao 15. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha daquele que matar alguém involuntariamente. 3 cidades em Canaã, Deuteronômio 19, 1 ao 3. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês, para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. E isto será para que nelas se refugie todo homicida. Provisão para mais cidades. Deuteronômio 19, versículos de 7 ao 10. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além destas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Isto é, homens que mataram alguém involuntariamente. Deus não quer que o sangue destes homens seja derramado. Basta. Morreu um inocente, tudo bem. Não matemos mais de ninguém, é o que Deus está falando. Então Deus está dando as 6 cidades de refúgio. 3 do lado oeste, 3 do lado leste do Rio Jordão. Riscos fora das cidades. Agora vem os riscos fora das cidades de refúgio. Números 35, versículos 26 ao 28. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Então, o homicida que matou alguém involuntariamente, ele precisava ficar dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Isto é, ele tinha que ficar até a expiação pelo seu erro. Era um erro que ele tinha cometido. Então, ele tinha que ficar naquela cidade. Da mesma forma,
nós temos que ficar debaixo das provisões que Deus deu para a nossa salvação. Nós temos que ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ficar dentro da vontade de Deus. Nós temos que ficar nos caminhos do Senhor. Nós temos que ficar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Todas essas provisões são as cidades de refúgio que Deus deu para nós hoje. E quando nós ficamos dentro dessas provisões, então Deus nos guarda. Deus não permite que o vingador do sangue... Quem é o vingador do sangue hoje? O vingador do sangue hoje é o inimigo, é o diabo. Deus nos guarda do inimigo quando nós ficamos dentro da proteção, dentro da vontade do Senhor. Quando nós nos desviamos da vontade do Senhor, então nós nos expomos. Assim como o homicida inocente se exponha ao vingador do sangue, da mesma forma, o homem, a mulher que sai do centro da vontade de Deus, que sai dos caminhos do Senhor, esta pessoa está se expondo ao inimigo, ao vingador do sangue. E aí, essa pessoa está correndo o risco de pagar com a sua própria vida. Este é o princípio que nós extraímos desta provisão que Deus deu ao povo de Israel. Fiquemos dentro das cidades de refúgio que Deus deu a nós, isto é, a sua palavra, aos seus estatutos, o temor ao Senhor, a obediência ao Senhor Jesus Cristo, a obediência à palavra do Senhor. E nenhum mal, Deus não permitirá que nenhum mal venha sobre nós. Vamos continuar. Cidades não para assassinos dolosos. Deuteronômio 19, versículos 11 ao 13. Mas se houver alguém que odeia o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade. Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Se um homicida doloso, uma pessoa que matou alguém com culpa, tentar se refugiar numa cidade de refúgio, é o dever, a responsabilidade, a obrigação dos anciãos daquela cidade levar o cara para ser morto pelo vingador do sangue. Vamos continuar. Sem resgate para o homicida. Números 35, versículo 32. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Ok, isto foi as leis sobre homicídio. Agora, interferência em gravidez. Atrito que causa aborto. Êxodo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte. Eu coloquei uma anotação aqui, porque o hebraico aqui de Êxodo 21, versículo 22, ele não precisa ser traduzido somente como aborto. A palavra no hebraico permite que seja traduzido como nascimento prematuro. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida Atualizada. A Bíblia que eu uso é a Nova Almeida Atualizada. É a tradução da Almeida mais atualizada de todas. Ela foi publicada em 2017 pela Sociedade Bíblica Brasileira. Então, mesmo assim, todas as Almeidas, revista e corrigida, revista atualizada, todas as Almeidas anteriores, elas traduzem Êxodo 21, versículo 22, como aborto aqui. Mas o hebraico permite que seja traduzido também como nascimento prematuro. E se nós traduzirmos aqui este texto como nascimento prematuro, vai fazer mais sentido com o restante deste versículo e com o próximo versículo que nós vamos ler. Então, vamos levar em conta aqui que seja um nascimento prematuro. Se dois homens estão brigando e eles ferem uma mulher e causam que esta mulher tenha um nascimento prematuro, e não seja dano maior, está vendo como faz mais sentido, porém sem danos maior, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher.
e pagará como os juízes lhes determinarem. Então, se uma mulher grávida ela está perto de dois homens brigando e um daqueles homens esbarra nela e faz com que ela tenha o bebê prematuro, o marido dela, o pai da criança, tem direito de cobrar uma indenização do homem que causou aquele nascimento prematuro. Agora, a punição proporcional. Êxodo 21, versículo 23 ao 25. Mas se houver dano grave, ok? Se o dano for maior do que um nascimento prematuro. Por isso que eu digo que é melhor traduzirmos a palavra de aborto como nascimento prematuro em Êxodo 21, versículo 22. Porque aqui, nos versículos 23 ao 25, nós estamos falando de uma situação mais grave. Então, Deus está dizendo, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se homens estão brigando e causam que uma mulher tenha um aborto, então o homem que causou o aborto vai ser morto. A vida dele vai pagar pela vida da criança que foi abortada. Novamente, como nós dissemos ontem, isso não é uma coisa que o camarada vinga por conta própria, o camarada mata, o pai da criança mata por conta própria. Não, isso é julgado pelos juízes de Israel, pelo sacerdote, que são homens de Deus que vão consultar a Deus. As testemunhas vão ser tragas, ok? E uma vez que for comprovado que realmente o homem causou o aborto da criança, então sim, o sistema judiciário de Israel vai executar a pena de morte contra este homem. Vamos continuar. Sequestro. Proibido o sequestro. Êxodo 21, versículo 16. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. No caso de sequestro também, pena de morte para quem sequestrar alguém. Regulamento especial. Deuteronômio 24, versículo 7. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, esse ladrão deve morrer. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Então, Deus tratava o sequestro como um pecado gravíssimo, um pecado digno de morte. Ninguém podia sequestrar o seu próximo. Vamos ao número 4, desordem, desfiguração. Levíticos 24, versículo 19 e 20. Se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Novamente, lembrando, dentro do sistema judiciário de Israel, dentro do processo judicial todo, as testemunhas, as pessoas são levadas perante o sacerdote, os juízes, eles vão orar, eles vão consultar a Deus e eles vão avaliar a situação e vão executar, determinar a sentença. Isso não é justiça própria, é de acordo com o sistema judiciário de Israel. Alejar um escravo, Êxodo 21, versículo 26 e 27. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. O sistema judiciário, as leis que Deus deu ao povo de Israel, regulava a atitude de um dono sobre um escravo. E é importante entendermos também, irmãos, que os escravos de Israel não eram como essa escravidão que nós conhecemos, a história de escravidão dos Estados Unidos, a história de escravos no Brasil. Era muito diferente. O escravo, na maioria das situações em Israel, o escravo era uma pessoa que acumulava uma dívida que não poderia pagar
e então vendia-se como servo de uma pessoa. E durante um período de tempo, aquela pessoa vivia como escravo, como servo. E ela, depois de um certo tempo, cumpria o seu dever e era liberto, quitava a sua dívida. Mas este câmbio, esta compra e venda de escravos, como nós vimos na história dos Estados Unidos e do Brasil e de outros países da Europa, não era a prática, não é a mesma coisa que acontecia em Israel. Era muito diferente o que acontecia em Israel. Mesmo assim, Deus dá limites para uma pessoa que tem autoridade sobre outra. Uma pessoa que era dono de outra tinha que respeitar, tinha que prezar pela vida, tinha que prezar pela estrutura, né? O bem-estar da pessoa. Ele não podia maltratar o seu escravo ao ponto de tirar a vida, de ferir, danificar o corpo da pessoa. Porque aquela pessoa, embora seja um escravo naquele momento, também era feito imagem e semelhança de Deus. Vamos ao número 5, violação de virgens, violação de noivas. Deuteronômio 22, versículos 25 ao 27. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não teve culpa de morte. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou e não houve quem a livrasse. Esta é uma situação. Esta é, na verdade, a situação do estrupo. O homem estrupou uma moça e esta moça, inclusive, era prometida a casamento, ela era noiva. Neste caso, o homem vai ser morto e a moça não. A moça ela é inocente nessa situação. É o caso de estrupo. A lei, Deus manda matar o estrupador que violentar uma moça virgem. Quando não é noiva, Deuteronômio 22, versículos 28 e 29. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Este segundo caso aqui que nós lemos não é um caso de estrupo. Este segundo caso é um caso de uma relação consensual. A moça, ela é virgem, mas ela não tem noivo. E ela se sujeita à relação com um homem. Mesmo que o homem tenha a iniciativa. Nós vimos aqui, o homem tomou ela à força. A iniciativa partiu da parte do homem. É mais este o sentido, sabe, no hebraico. Que foi o homem que foi em cima dela. Mas nós vimos aqui que eles são apanhados. Eles foram pegos no ato. Então, neste caso, ninguém vai ser morto. O homem vai pagar, restituir a família da moça por essa desonra, e a moça vai casar com este homem. Ela perdeu a virgindade para este homem, ela deitou com este homem, então agora ela vai ser esposa deste homem. E este homem nunca poderá mandá-la embora, isto é, ele não vai poder se divorciar desta mulher, desta moça. Ele não terá o direito de se divorciar dela. Então aqui, na verdade, esta lei que Deus está dando está prezando pela integridade da mulher. Uma mulher que era virgem e agora ela perde a sua virgindade, o valor dela no meio de Israel seria baixíssimo. Ela teria uma enorme dificuldade, talvez seria impossível para ela casar-se novamente. Então Deus está punindo o homem que não respeitou a virgindade da moça e está
também dando a ela, a moça, um marido. Está garantindo a ela um marido. Um marido para sempre, até que a morte os separe. Porque este homem nunca vai poder se divorciar dela. Então, na verdade, é uma lei que Deus está dando para preservar a integridade da mulher. Vamos continuar. Êxodo 22, versículos 16 e 17. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Esta é a situação aqui que nós estávamos falando. O homem seduziu a virgem, mas a virgem se deixou ser seduzida e se deitou com o homem. Agora, a melhor situação para ela é casar com este homem e viver com ele o resto da vida dela. O pai tem o direito de permitir isso ou não. Se o pai não quiser permitir, aí o pai vai arcar com a responsabilidade desta moça, desta mulher agora, pro resto da vida dela, porque vai ser dificílimo para ela encontrar outro marido. Então vamos continuar. Ao número 6, assalto. Ferindo os pais. Êxodo 21, versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Não tem meio termo aí. Se o camarada ferir o pai ou a mãe, vai morrer. Tem que respeitar, honrar o pai e a mãe. É mandamento. Então, quebrar esse mandamento, pena de morte. Lesão permanente. Êxodo 21, versículo 18 e 19. Se dois brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Isso é, dois homens brigaram e o mais ferido se recuperou, então o que feriu ele vai pagar somente pelos dias que ele não pôde trabalhar. É uma indenização, né? Pelo tempo que ele não pôde trabalhar. Novamente, para desencorajar brigas, né? Atritos, brigas, né? Confusões. Escravo sobrevivente. Êxodo 21, versículo 20 ao 21. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é a propriedade sua. O princípio aqui é que um dono, se ele corrigir um escravo que desobedeceu, que deixou de fazer alguma coisa, e ele aplicar uma correção que não leva à morte imediatamente, então a intenção dele não era matar. A ideia aqui é esta, que o dono não tinha a intenção de matar. Se ele tinha a intenção de matar, o escravo vai morrer imediatamente. E aí ele é culpado da morte do escravo. Ele vai ser morto, porque matou uma pessoa. Mas se ele corrigiu um escravo e o escravo não morreu imediatamente, então a intenção dele não era matar. Aconteceu, foi aquela situação do homicídio involuntário. E aí Deus não tem ele como culpado. E essa expressão, o escravo é propriedade sua, também no hebraico, o sentido aqui é mais que o escravo é a remuneração do seu dinheiro perdido. O escravo é o seu dinheiro. O escravo está pagando por uma dívida que tem com esta pessoa. Então, o escravo está sujeito a esta pessoa. É mais o sentido no hebraico. Mas esta é a restrição aqui para o dono de um escravo. Interferência da mulher. Deuteronômio 25, versículos 11 e 12. Quando 2 homens estiverem brigando um contra o outro e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Pode parecer uma lei estranha, né? Mas o princípio aqui é a preservação pela sexualidade, sabe?
como é que eu vou dizer? Quão sagrado é a intimidade de um homem e uma mulher dentro de um casamento. E aí vem outra mulher que não é casada com aquele homem e toca nos órgãos genitais de um homem. Ela não pode fazer isso. Ela está violando uma área sagrada aqui entre um homem e sua esposa, um marido e sua esposa. Então tem uma pena aqui para esta mulher, tem uma sentença para ela. E o povo de Israel está sendo instruído, não tenha pena dela. Então, isso vai deter, né? Isso vai desencorajar não somente este pecado desta mulher, mas também a briga entre dois homens, né? Tudo vai ser desencorajado aqui, porque se essas coisas acontecerem, o marido desta mulher vai ver a sua esposa sofrer uma punição severa desta. Então, vai pensar duas vezes antes de brigar, ela vai pensar duas vezes antes de se meter. O propósito de Deus é esse, desencorajar estes pecados. Vamos à letra B. Crimes contra propriedade. Já estamos quase terminando. A propriedade de uma pessoa também deve ser respeitada. Proibido o roubo. Deuteronômio 5, versículo 19. Não furte. É um mandamento, um dos 10 mandamentos. Não furte, não roube. O número 1, roubo de bens pessoais, pena por roubo. Êxodo 22, a parte B do versículo 3. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Viu aí? Um ladrão se torna um escravo. Se um ladrão não conseguir pagar o que ele roubou, ele vai se tornar um escravo de quem ele roubou. É uma situação em que uma pessoa se torna escravo. Roubo de animais. Êxodo 22, versículo 1 e o versículo 4. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Número 2, roubo de imóveis. Remoção de marcos. Deuteronômio 19, versículo 14. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Amém? Glórias a Deus. Passamos aqui da marca de 1 hora, mas não passamos tanto, né? Glória a Deus por isso. Então aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje, com estas leis que o Senhor deu acerca de todas essas áreas da vida, todos esses crimes. Deus deu essas leis para desencorajar estes crimes, desencorajar estas práticas, desencorajar estas maldades. Mas no caso de alguém cometer uma maldade, um crime desse, Deus deu as punições para que a justiça fosse feita. Graças a Deus que Ele tem tido misericórdia de nós, não é verdade? E tem usado da sua infinita graça para conosco. E que Deus nos guarde, né, todos os dias, do homem maligno, do homicida, de todo mal. Eu sei que muitas pessoas que acompanham esta leitura moram aí no Brasil, onde a criminalidade é tão alta, né, e o cidadão brasileiro vive em tanto perigo na maioria das cidades. A minha oração é que Deus te guarde todos os dias da sua vida, a você, a sua família, seus entes queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde a você, guarde a mim, a nós também. Aqui nos Estados Unidos nós vivemos com muito mais tranquilidade, graças a Deus. Mas mesmo assim, tem perigos também aqui. Então, que Deus nos guarde em todos os lugares que nós estejamos, amém? Que nós possamos estar sempre refugiados na vontade de Deus, dentro do centro da vontade do Senhor. Ali, Deus vai nos guardar a todo instante, amém? Que Deus te abençoe muito pela sua presença aqui conosco, lendo a palavra do Senhor, tá bom? Não esqueça de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais,
para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, amém? Nós estamos concluindo. Hoje é o 59º dia da nossa leitura. E se assim Deus permitir, nós estaremos aqui de volta amanhã e todos os dias deste ano de 2022, lendo a maravilhosa palavra do Senhor juntamente com você, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui hoje. Amanhã nós estamos de volta lendo mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.